Uma boa noite a todos os nossos irmãos pela presença hoje na nossa palestra doutrinária. Eu escolhi um livro que se chama Episódios Diários, é um livro meu, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles, que trabalha muito conosco, os seus livros na linha psicológica, né? Ajudando. Quase todos os livros da Joana são praticamente livros de autoajuda, né? Nós mesmos vamos entendendo, né, como é que funciona a nossa mente, né? E como é que a gente pode trabalhar com as nossas dores, com os nossos traumas, com os nossos medos. Essa mensagem, o nome dela é Em Ti. Por que acontecem coisas desagradáveis e nem tudo corra conforme gostarias que sucedesse? Não te creias fora do auxílio de Deus. Ninguém que siga o desamparo divino, o que ocorre de prejudicial neste momento, bendirás depois. O insucesso de agora se transformará em bênção mais tarde, se souberes esperar, superando este momento. Deus está em toda parte e, obviamente, em ti e contigo também. Procura encontrá-lo não somente nas ocorrências ditosas, senão em todos os fatos e lugares. O desafio da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. Intenta retirar o melhor proveito do aparente insucesso, que se converterá em lição preciosa em teu favor, quando de outros cometimentos. O homem é templo de Deus, qual ocorre com a natureza. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor do que o anterior, de forma que ele em ti habite e, sentindo-o conscientemente, facultes que outros indivíduos também o encontrem. Assim, não te concedas ideias perniciosas nem lhe proponhas frustrações ou amarguras dispensáveis no teu programa de redenção. É uma linda mensagem que faz nesse momento em que a gente está vivendo, né? Que a Igreja Católica denomina de Quaresma, mas que é esse período que antecede a Páscoa e que é um período para nós de reflexão, né? Não importa a nossa religião, é o momento de pararmos e pensarmos na mensagem de Jesus, né? Por que Jesus morreu na cruz, né? Por que ele passou por todas as adversidades que ele passou? Porque ele tinha um propósito, né? De deixar para nós um exemplo, uma mensagem. Então que a gente possa nesse momento parar e refletir um pouco sobre isso, né? O que Jesus nos propõe, o que ele espera de nós, o que ele quer que cada um de nós realizemos. Pensando nisso, convido os irmãos para a gente fazer a prece, né? Agradecendo esse momento e pedindo que a espiritualidade amiga nos inspire, nos intua, que a palestra possa ser o mais proveitosa possível, e com certeza será, e que nós possamos retornar para nossos lares renovados com essa mensagem, né? Imbuídos da mensagem de Jesus, do seu amor, do seu exemplo, ele que é nosso guia e modelo. Que possamos, nesse momento, fluir desse ambiente gostoso, desse ambiente leve, desse ambiente onde a espiritualidade está junto conosco, de mãos dadas, aprendendo, evoluindo e nos ajudando a gente dar um passo à frente e nos tornarmos um pouquinho melhores a cada dia, a cada hora. Que assim seja. Eu vou apresentar a nossa irmã Lenice, a palestrante de hoje, né? A nossa irmã Lenice, que é a nossa presidente da casa e que vai falar hoje sobre No Templo da Alma. Tenha bondade, Lenice. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma reflexão em torno de um texto retirado desse livro, O Olhar e as Percepções da Alma, da Lucide As Ramos,
que é uma escritora mineira, mora em Juiz de Fora, já escreveu vários livros, vários deles, lançados pela FEB Editora. Então, nós vamos reflexionar em torno desse título e do texto que ela, então, nos brindou no Templo da Alma. Nós vamos ver que ela inicia fazendo uma primeira reflexão em torno dessa passagem que se encontra em Marcos, que diz assim: os apóstolos se reuniram junto a Jesus e relataram-lhe tudo quanto fizeram e ensinaram. Disse-lhes: vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31. Se fosse escrito em 2024, essa passagem cairia como uma luva para os nossos tempos também. Jesus fez essa referência no Sermão da Montanha, que as pessoas não tinham tempo para buscar o templo interno, porque estavam ocupadas com as coisas da matéria, né? E hoje nós poderíamos pensar, olha, Jesus escreveu e falou isso para nós. Então, a Lucy inicia dizendo: no convite do Mestre aos discípulos para que procurassem um lugar ermo e tranquilo para comer, não se restringe a alimentar o corpo, mas que buscassem, pacificando a mente, o clima ideal para orar e entrar em comunhão com o Pai. Segundo algumas estatísticas, né, o Brasil é quase campeão de pessoas, o número é bastante elevado, de pessoas ansiosas, que vivem ansiosas, que passam pela ansiedade. E nós buscamos, para nos sentir bem, e isso nos auxiliaria a ter mais saúde, a serenidade. Então, o quanto é difícil nós nos mantermos serenos. E por quê? Qual é a causa? Tem a ver com essa agitação. O ansioso nunca está no mesmo lugar em que o corpo dele está. O ansioso está no local, mas a mente dele está em outro. Ele está pensando em alguma coisa que está fora. Ou numa manhã, no que ele tem que fazer, o que ele está pensando na sua casa, nos afazeres. Ele não consegue permanecer ali, naquele local onde ele está, usufruindo. Porque se nós formos analisar em cada situação que nós vivenciamos, tem algo para nós, por isso estamos ali, naquele lugar, naquele momento. Ou seja, uma música, ou uma conversa, uma reflexão, é para nós. E usufruir, entender, compreender aquilo que nós estamos ouvindo, isso vai nos fazer bem. Mas geralmente, né, quando nós vamos a alguns lugares, nós estamos ali fisicamente, mas a nossa mente está em outro lugar. A nossa mente, ela não para, né? Continuamente. E as preocupações, já está falando, nos preocuparmos antes das coisas que vão acontecer, isso vai nos deixando, vai bloqueando, vai sendo um empecilho para nós
estarmos presente de corpo e alma naquele momento. E é só dessa forma que nós vamos assimilar o aprendizado, só dessa forma, estar presente de corpo e alma, mente, em atenção, aonde nós estivermos, que nós vamos adquirir a serenidade. Então, ser sereno é uma questão de saúde física e mental. E estar intranquilo, isso continuamente se fazendo um hábito, já se torna, como diz os psicólogos, uma doença. Que nós fiquemos intranquilos de vez em quando por alguma situação é uma coisa, mas quando isso é diário, ele se torna uma doença e precisa de tratamento, porque da mente agitada vai passar para nossas células e de repente uma doença vai aparecer no nosso corpo. Tem essa ligação, tem essa via. Então, o quanto é necessário nós escutarmos essa passagem que Jesus disse: venha a um lugar tranquilo, e aqui ela diz que não é simplesmente um local, um espaço físico. Venha para dentro de você mesmo e fale com Deus. Entre em conexão com Deus. Então, Deus é a força maior. É o limite, é tudo de bom. Então, através desse contato, nós vamos fazer com que a nossa mente permaneça tranquila. Então, dessa forma que Jesus fala para os discípulos e para todos nós. Saia do burburinho, saia daquele turbilhão em que você se encontra, serena a tua mente. Seja escutando uma música, seja ficando quieta, escutando algo aqui dentro. Converse com Deus, tenha o hábito de conversar com Deus diariamente. Nós deveríamos ter os hábitos bons diários. Nós nos deixamos muitas vezes nos envolver pelas coisas externas, pelo que escutamos, pelo que acontece, e nós ficamos naquele círculo vicioso e não nos percebemos que isso nos intranquiliza e não nos faz bem. Há ainda, ela diz, no coração humano e em sua mente atribulada, a busca incessante dos prazeres materiais, do enriquecimento pelo ouro e conquistas que o elevem socialmente. A preocupação do gozo material, né? Aqueles que se envolvem com a matéria e que ainda não sabem que a matéria é um instrumento para a elevação, para o progresso espiritual. O nosso espírito utiliza a matéria para que nós possamos progredir através desse contato e realizarmos o que viemos realizar, o progresso, a evolução espiritual. Esquecemos muitas vezes que somos espíritos imortais e viemos adquirir conhecimento e deixar florescer dentro de nós as virtudes, as potencialidades que temos para desenvolver. Então, a nossa passagem pela Terra tem um significado muito grande, uma responsabilidade muito grande estarmos aqui vivenciando. Nós temos que ter um aproveitamento, sair daqui com um bom aproveitamento e serenar o coração, a nossa mente é um dos passos para poder aproveitar, usufruir a matéria. Se nós nos preocupamos só com a matéria, que é passageira, que de uma hora para outra podemos deixar,
Então, se estamos preocupados demais com aquilo que é perecível e esquecemos do que é imortal, que somos nós, em essência, espíritos imortais, e as coisas e os valores que vamos levar, aí nós vamos, né, sairmos daqui com déficit. E a doutrina espírita, que é uma bênção que vem nos elucidar por que estamos aqui, o que estamos fazendo, qual a finalidade da vida. E a partir daí, desses conhecimentos, a nossa responsabilidade aumenta de viver e viver bem, buscando os valores reais. Então ela coloca aqui que geralmente as pessoas andam aflitas, nervosas, ansiosas, porque estão com a mente focada só nos prazeres da matéria, no enriquecimento e na sua elevação social. Um patamar ali que de uma hora para outra pode perder. Mas isso aí preocupa e acabamos adoecendo. Muitos caminham sem rumo, em crescente agitação pela ambição dos bens materiais, do poder e da fama, retornando desiludidos e cansados, vazios e sem alegria de viver. Quando nós colocamos isso como objetivo, muitas vezes essas situações, né, como fama, a riqueza e o poder, são provas que muitas vezes escolhemos antes de reencarnar, mas são provas para que o nosso espírito se lapide, fique lapidado através dessas experiências aí. Não significa que isso seja nocivo, mas nós podemos fazer com que os bens materiais se tornem nocivos com o mau uso. O mau uso da fama. Então isso aí nos desgasta. E como diz ela aqui, quando retornarmos, vamos retornar desiludidos. Fizemos uma correria em torno de uma ilusão. Aprendemos, claro, a gente aprende com os erros também. Mas nós vamos deixar com que o nosso caminho até chegar à felicidade, à serenidade, à paz, à plenitude, ele fica mais longo. Então, ela diz que nós estamos vivendo um período de grande desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação. Mas nos distanciamos cada vez mais pela indiferença, pela desconfiança e pelo medo de conviver humanamente com os outros. Muitas vezes, nós estamos percebendo isso, muito na juventude, que ficam fechados nos seus quartos, né, assistindo e se comunicando através da internet. E a gente sabe o quanto é bom a convivência, o calor humano, a presença física, o quanto isso é saudável, o quanto isso nos faz bem. Então a tecnologia é boa, é ótima, mas o uso exagerado nos isola, nos distancia. E aí vamos ter alguns probleminhas na nossa vida. E essas coisas todas vêm para o nosso bom uso, mas depende do direcionamento que dermos a eles. Descobrimos vidas em outra dimensão, dando um sentido mais amplo de universalidade. No entanto, restringimos nossas investidas em relacionamentos com os que caminham conosco, que vivem no mesmo tempo e habitat no qual nos movemos. Claro que todo conhecimento do que vamos encontrar após essa passagem aqui é muito importante. Isso nos faz ter mais segurança, saber que nós temos um futuro sempre.
ter o conhecimento de como é essa dimensão através da psicografia do Chico, do André Luiz. Nós ficamos conhecendo a dimensão espiritual. Sabemos também que anteriormente tiveram antecessores que já tinham esse conhecimento pelo desdobramento, eram médiuns e eram levados a essas colônias, lá em 1700 e pouco, né? O sueco Emanuel Swedenborg, ele tinha essa capacidade desde criança e ele escreveu livros também falando que o plano espiritual tinha escolas, ruas, pessoas. Ele também, nesse período, ele vislumbrou isso. E é muito bom saber. Mas isso não vai fazer com que nós, né, não nos movimentemos ao encontro das pessoas. Jesus é o nosso modelo e ele, de vez em quando, ele se afastava da agitação dos discípulos para entrar em contato com Deus. E depois ele retornava. Então nós temos que ter esses momentos de contato com a divindade, sim, com os bons espíritos, com o nosso Mestre Jesus, com o nosso guia espiritual, que nos fortalece, que nos dá segurança, que nos auxilia, nos intui, mas temos que ter o nosso círculo de amizade, nós temos que ter as nossas atividades em conjunto. Isso faz bem, isso é saudável. Então não podemos, por saber que a vida continua, já ficar imaginando lá, mas nós temos que fazer as nossas tarefas que viemos fazer aqui. Nós viemos aqui, temos as nossas lições para fazer, para desenvolver. Não esqueçamos disso. Crescem modernamente os recursos materiais, os meios de abastecimento e a produção de alimentos. Todavia, estamos famintos de amor, de paz, e nos isolamos em círculos restritos que aviltam nossa condição como irmãos em humanidade. Então não é só de pão que vive o homem. Nós necessitamos do alimento da alma. Nós necessitamos de embelezar esse templo interno. O Leon Denis, francês Leon Denis, que é chamado o filósofo espírita, ele disse que nós teríamos que buscar e embelezar o templo de Deus. Ele fala do templo de Deus dentro de nós. Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Claro que é interessante nós nos movimentarmos para fora, embelezar, modernizar tudo que tem para fora, mas sem esquecer que nós viemos, em primeiro lugar, embelezar o nosso templo interno, a nossa alma, o nosso coração de bons sentimentos, de boas relações, desenvolver em nós as potencialidades e a vontade que nós falávamos aqui no domingo à noite, no Mãos Unidas. Nosso tema foi sobre a vontade e o próprio Leon Denis diz que a potência maior da vida, do universo, é a vontade divina. Tudo funciona no universo pela vontade divina, o seu amor imensurável. E que nós tínhamos também que desenvolver a vontade interna para que nós possamos chegar às realizações que viemos realizar aqui, que viemos fazer. A vontade, impulsionar. É uma mola que impulsiona nós para frente, a vontade de estudar, a vontade de realizar, a vontade de amar. Ontem eu vi uma fala em que a expositora dizia que o amor é um aprendizado, não vem pronto. Reencarnamos aqui, pronto, já amamos. É um aprendizado e é um longo aprendizado. Ela fala, o tema dela era sobre o amor.
Então nós estamos aprendendo a amar. O nosso amor ainda não tem aquela qualidade de nos deixar plenamente serenos. Se nós tivéssemos alcançado já esse nível do amor sereno, tranquilo, né, nós não estaríamos tão agitados, tão ansiosos. Isso significa que temos uma certa anemia dentro de nós do amor. Infelizmente, ela diz, poucos cogitam das coisas espirituais. E não é mesmo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Qual é o capítulo 18? Sede perfeitos, 17. 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Está dizendo que ela está dizendo aqui que muito poucos cogitam das coisas espirituais. Por isso, poucos os escolhidos. Então, todos são convidados, né? Daquela parábola que o próprio mestre contou. E que todos foram convidados, mas ninguém quis ir. Todos nós fomos convidados ao trabalho de desenvolver em nós o amor, as nossas capacidades, a nossa união, o nosso desenvolvimento da fraternidade, então da solidariedade. Tudo isso movimenta a nossa alma, o espírito. E nós, muitas vezes, esquecemos isso. E ela que está falando que poucos cogitam das coisas espirituais. E aí, cultivar os interesses da alma é o que importa para a concretização dos nossos ideais de paz e fraternidade. Não adianta nós buscarmos coisas fora, porque se as coisas fora de nós nos realizassem plenamente, o dia que nós fôssemos embora, nós seríamos infelizes. Todos infelizes. Perdemos tudo aqui materialmente, seríamos infelizes na outra dimensão. Mas não é bem assim. Se nós aqui, enquanto estamos aqui, amealhamos bons sentimentos, amizades, tivemos o bem como nosso guia, nós vamos chegar no plano espiritual com uma bagagem que vai nos dar condições de dar continuidade às atividades no plano espiritual, ao invés de nos lamentarmos por não termos feito nada para evoluirmos espiritualmente. E o caminho se abre diante de nossa visão. O discernimento amplia nossa compreensão de que é preciso, de forma contínua e sincera, realizar as mudanças necessárias, começando por nós mesmos. Geralmente, quando nós achamos que as coisas não estão bem ao nosso derredor, na vida, a gente olha para fora. É o outro, é a situação, é fulano, é ciclano. Nós temos a tendência de colocar a culpa fora de nós. Mas muitas vezes somos nós que não movimentamos a nossa vida, a nossa alma, para adquirir conhecimento, para nos aproximarmos uns dos outros, para tornar nossa vida mais leve, perdoando, sabendo conviver. Então é dessa forma que nós vamos, né, fazendo com que a nossa vida fique difícil, ou podemos suavizar, deixando a nossa vida mais leve. Depende, né? Depende do rumo que nós vamos dar. Numa questão que tem no Livro dos Espíritos, porque nós queremos ser felizes, isso é óbvio, né?
Todos nós, está ínscrito em nós, queremos ser felizes. Lá na questão 922, foi feita a seguinte pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Existe algo, né, que deixa feliz todas as pessoas? A resposta dos espíritos com relação à vida material é a posse do necessário. Quantas vezes nós nos afligimos por supérfluo? Se temos o necessário, e isso devemos ter para viver com dignidade, né? Termos o que comer, o que vestir, aonde morar, tudo isso é necessário. Mas geralmente o que torna o homem nervoso, ansioso, intranquilo, é as coisas além. Então, essas coisas que estão além e que nós damos valor imensurável na nossa vida, nos intranquiliza, deixando muitas vezes pessoas doentes por essas questões de posse. E, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila é modular as nossas atitudes, a nossa vida íntima com as leis divinas. Se nós fizéssemos exatamente o que mandam as leis divinas, nós seríamos as pessoas mais tranquilas, mais serenas do universo. É porque nós infringimos constantemente essas leis, é que nós nos intranquilizamos, adoecemos. Nós temos que aprender com Jesus, que veio e demonstrou, porque ele disse: eu não vim destruir a lei. Pelo contrário, ele veio demonstrar como é viver conforme as leis divinas. Ele passou por aqui, sofreu, mas interiormente, moralmente, ele estava acima de tudo. Voltou, ficou um tempo com os discípulos, dando força para que eles tomassem as rédeas da divulgação do seu evangelho. Então, é o nosso exemplo maior? É. Então a gente vê quanto nós estamos distantes, quanto a gente vai medir, o quanto nós ainda estamos tentando camuflar as leis divinas. Mas elas são perfeitas, não importa o tempo. Nós vamos sofrendo as consequências dos nossos erros, porque a gente aprende também, e retornando sempre aos braços do Pai. Possivelmente não encontraremos sempre, ela termina o texto, esse lugar ermo e tranquilo em contato com a natureza que nos convide à reflexão e à prece restauradora. Mas poderemos entrar no templo da nossa alma, sempre disponível quando acendemos as luzes da esperança e da fé, possibilitando o autoconhecimento, indicando os pontos que nos iluminam ou as trevas que obscurecem nossa visão interior, necessitando de mais claridade para que desapareçam sob o comando do amor. Olha só, o que vai fazer que diminua as sombras dentro de nós? Todos nós temos o nosso lado sombrio, o nosso lado iluminado. É o amor. É ter um olhar amoroso pela vida, pelas coisas. Não se deixar bater. Nós vamos fraquejar? Vamos. Nós vamos nos decepcionar? Vamos. Mas que isso seja um momento só. Que a gente lembre de que filhos de quem nós somos, irmão de quem nós somos,
e que são as forças máximas que nos sustentam, e muitas vezes é porque estamos desviados. A gente tem que fazer uma reflexão, uma autoanálise. Muitas vezes sofremos porque estamos desviados desse caminho que Jesus nos deixou, e as leis divinas estão aí para nos restaurar. Então, que possamos nós, nessa reflexão da Lucy, recomendo, até a gente pode até encomendar esse livro, O Olhar e as Percepções da Alma, olhar a vida através do nosso espírito, da alma, não só pelos olhos materiais. Dessa forma, nós vamos ampliar a visão da vida. Não vai ficar só nesse círculozinho pequeno, né? Só das coisas materiais. Então, essa visão ampla de colocarmos a alma em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve, que a gente faz, é uma luta interna para nós nos adequarmos a isso, e isso que faz a nossa vida ter um sabor. Então, que sejamos gratos imensamente a Deus por ter nos concedido estar aqui nesse momento, vivenciando esse período em que nós temos tantas coisas materiais, mas que nos falta para sermos serenos. Lembremos de Jesus, quando disse: venha a um lugar ermo e descansai um pouco, aliviai a mente na prece, na oração, na meditação, na contemplação. Contemplar é olhar a natureza e sentir a beleza da natureza. Meditar é para dentro, contemplar é para fora, e tudo só tem beleza, tanto dentro como fora. Então, que possamos nós nos disciplinarmos no amor. E o amor é uma matéria que tem várias facetas, né? E quem ama, respeita. Quem ama, protege. Quem ama, perdoa. Quem ama, sabe conviver. Sabe que todos nós temos defeitos e erros. Entende o erro do outro porque a gente erra também. E é por esse caminho que nós vamos suavizar o nosso interior, e dessa forma, mais suavizados, nós vamos ter mais saúde física e ser mais útil. E é isso que a gente vai sentindo que a doutrina espírita nos faz, querer ser útil. Como é bom levantar e ter o que fazer. Como é bom levantar e ter alguém para ajudar, alguém precisa, e você se movimenta nisso. É tão bom. Então, que possamos lembrar sempre dessa assertiva de Jesus. Quando você estiver intranquilo, venha a um lugar, para tudo. Faça uma prece, peça auxílio, leia uma mensagem, escute uma boa música que te eleve, saia daquela tua situação e se eleve. Dessa forma você vai saber passar pelas situações difíceis de uma forma que vai dar, como nós dissemos antes, um sabor de viver. Então, nesse momento, agradeço a atenção, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de nos encontrarmos novamente na matéria, e que saibamos valorizar essa reencarnação, seguindo os passos, as orientações do nosso Mestre Jesus, sabendo que Ele é a luz que não nos deixa nas trevas, Ele nos auxilia nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, que saibamos ser gratos a tudo que temos, porque a gratidão faz parte daquele que está querendo caminhar, evoluir, progredir.
deixemos as queixas de lado e sigamos em frente, conhecendo mais através da doutrina espírita, que nos dá essa visão de futuro, nos explica que assim como chegamos com alguma bagagem, nós vamos levar uma bagagem para o plano espiritual. Que a nossa bagagem esteja farta de amizade, de carinho, de amor. Muita paz em nossos corações e que assim seja.